Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público do Estado de São Paulo. Hoje é um treino específico para os professores da matemática, conhecimentos específicos que abrange os autores da parte específica e currículo da área de matemática, ok? Vamos aí. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vamos lá. Primeira, deixa eu ver se está gravando direitinho, para depois mandar para vocês os vídeos, tá? Vamos lá. Primeira questão. Deixa eu tirar aqui da tela. D'Ambrósio, o Biratan D'Ambrósio, no livro Educação Matemática, da Teoria Prática, ele aborda uma nova postura educacional que substitua o já desgastado ensino-aprendizagem, tá? Então, ele fala que nós devemos, né, professores de matemática, precisa pensar numa nova postura de ensinar matemática, que não tem como, nessa nova geração, ensinar como era antigamente, né? Tem que ter uma nova postura. Ele discute as inovações na prática docente, propondo reflexões sobre a matemática. Aponta suas perspectivas sobre a ética da diversidade. Então, vamos lá. Aqui, desconsidera essa palavra capítulo aqui, tá? E sim só o número 2 aqui, tá? 2 em numerais romanos. Essa palavra capítulo tá errada aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Ó. 1. O autor trata sobre o conhecimento, sua organização intelectual, social e sua difusão. Afirma que todo conhecimento é resultado de um longo processo cumulativo de geração. Destacam-se nesse capítulo, no caso, 4 dimensões na aquisição das teorias do conhecimento. O autor fala sensorial, intuitivo, emocional e racional. Maurício, acho que é só o Maurício que tá. Maurício, você acha que está correto essa primeira aqui? O autor realmente fala que o conhecimento é um resultado de um processo cumulativo, que existem várias teorias, a sensorial, intuitiva, emocional e racional. Você concorda ou não? Você acha que é verdadeira ou falsa essa primeira aqui? Pelo que eu vi lá no vídeo, né, dos autores, eu tenho impressão, eu posso estar errado, mas eu tenho impressão que essa é verdadeira. É verdadeira. Ele fala assim sobre isso. É muita informação, né? Aliás, é muita informação. Mas ele fala assim a respeito disso. Então é verdadeira sim. Aí o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos por eliminação. Não tem como eu pintar igual eu faço normalmente. Por quê? As apostilas de cada área estão em PDF, não está no Word. Então eu não consigo pintar como eu costumo, que eu gosto de fazer. Mas a gente vai por eliminação. Então, a primeira é verdadeira. Aí eu venho aqui, ó. A B já estaria descartado. Vai ficar A, que tenha 1, vai ficar C, que tenha 1, vai ficar D, que tenha 1, tá? Então, já está descartado a B. Vamos voltar lá. Pro, Oi, pode ó, falar. olhando ali as alternativas, eu já nem preciso. Não, volta lá nas Tá. alternativas. Eu já posso descartar, eu já nem preciso ler o 3 e o 3 eu não vou precisar ler, porque eu tenho certeza que ele é verdadeira, porque as outras alternativas que ficaram são verdadeiras, né? Então, É o pensamento matemático, né? A gente vai, não, eu gostei desse pensamento matemático. Todo mundo poderia fazer assim. né? Eu bato o olho lá, Você bate o olho já. Ai, gostei né? disso. E Gostei disso. se, e mesmo se, tipo, eu ficasse em dúvida na primeira, todas as alternativas têm a 3. Então posso eliminar a 3 logo de cara, que eu não preciso ler porque eu sei que tá certa, Ah, né? entendi. Ah, entendi. Todas têm, verdade. A A tem, a B tem, a Então, C tem, a D tem. Ah, tá. Você nem precisaria ler a 3 porque ela já uhum, tá em todas. isso. Ah, que E aí, interessante.
Aí eu faço mais ou menos esse esquema, né? Aí eu olho para as outras alternativas. Ó, a 2, eu consigo eliminar um. Então, vale a pena dar uma olhada. E depois, se a 2 for verdadeira, aí eu já pulo para 5, né? Porque a Que 5 interessante. ela vai me liberar ali, né? Que aí a 4 também não precisaria. Você Eu, vai pela lógica, né, aí? isso, né? Interessante, interessante. Então dá para fazer isso sim. Uhum. Outra, se você tivesse com outras pessoas aí, talvez na matemática seguissem o seu raciocínio, mas se fosse de outra área, eles não teriam essa facilidade, É, né? Mas é bom, gostei desse raciocínio. Aí você já vai direto, né? Você já eu não perco tempo lendo a 3, porque eu sei que ela ah, vai ser uma verdadeira. certo, é isso mesmo. E na prova não tem nem como perder tempo com nada, né? O que você puder facilitar por conta do tempo, que vai ter que fazer ainda a redação, é melhor ainda. É, Então, gostei desse raciocínio. É que não dá para ver todas juntas aí, a alternativa junto com as alternativas. Aí tem que subir e descer. que é Mas muito, a muito, muito 3 já não grande, né? precisaria ler, correto? Sim. A 3 não. A 2 vale a pena ler, né? Uhum. A matemática do passado serve de base para a matemática de hoje, visando o futuro, tendo como desafio desenvolver um programa dinâmico apresentando a ciência de hoje relacionada a problemas de hoje e aos interesses dos alunos. Poderíamos considerar verdadeira? Eu acredito que sim. Não Sim. tem nada que destoa tanto, né? Não, não. Então, ó, 1, 2 e 3 já é verdadeira mesmo, né? Uhum. A B já Se estaria eu eliminada. considero ela verdadeira, eu também já pulo a 4, porque aí eu elimino a D, Sim, né? E a A e a C, ela tem a 4 como verdadeira. Então eu já certo. pulo para 5. Se eu ficar com dúvida se a 5 é verdadeira ou não, eu analiso a 6. Gostei, gostei. Então vamos lá. Vamos para 5, então? Sim. Ó, o autor aborda a prática na sala de aula. Começa significando a palavra pesquisa, sendo que a pesquisa para o autor é o elo entre teoria e prática. O que você acha? Aí eu fico meio confuso. Ficou na dúvida, né? Bom, Eu apelaria para 6 aí no caso. entendi. Como, vamos supor, ponto de interrogação. Para ter É, certeza, você pularia para 6 é, para poder fazer esse esquema da lógica, né? isso. Entendi. Então eu vou deixar você fazer isso, eu não vou falar para você, então, tá? Se é certo ou errado. Vamos lá, Uhum. vamos para 6, então. Dentro da educação multicultural, palavra-chave, fica bem explícito que é importante haver reconhecimento da subordinação dos conteúdos pragmáticos à diversidade cultural que impera num país como o Brasil. Isso é verdade, né? Diversidade cultural, educação multicultural. O autor refere-se a uma matemática dominante, que é um instrumento de dominação. Vamos lá. E aí? Bom, aí eu ainda continuo um pouco em dúvida, mas como a 5 e a 6 me deu uma impressão positiva, eu colocaria a C. Certo. A alternativa correta é a letra C mesmo. Todas estão corretas. Todas. Todas está no pensamento da matemática do autor. Então, letra C é a correta. Todas estão corretas aí, tá? Uhum. Vamos lá. Questão 2. Ai, não tá na mesma tela, né? Ai, que pena. Mas tudo bem, não tem o que fazer. Vamos lá. O é algo que para a gente completar. É um conjunto recíproco de comportamentos esperados entre alunos e professor. Um autor fala sobre isso daí. Não vou falar, senão vai dar. Vou dar a resposta. Sendo mediado pelo saber. Com isso, ele pode ser entendido como um instrumento que auxilia na análise das relações professor-aluno e saber. Sua construção pode ser feita através de um debate ou uma dinâmica, em que os alunos exporão as regras
que acham importantes para o bom funcionamento das aulas. Estas ideias deverão ser mediadas pelo professor, para que não se perca o foco do que deve ser discutido e para que seja dada a chance de todos falarem. É possível retirar duas vantagens estabelecidas desta forma: valorização do saber do estudante, proporcionando maior interação entre ele e o professor, colaborando para a participação dos alunos na aula. Em casos de quebra das regras, o professor poderá relembrar os alunos que aquela regra infringida foi ressaltada por eles, ou seja, eles estão indo contra o próprio discurso. Então, o autor da matemática fala de um certo combinado entre professor e aluno para que seja uma aula harmônica entre professor e aluno, né? Um respeitando os outros, e que os próprios alunos farão essas regras. E o professor vai cobrar depois essas regras que eles mesmos colocaram como algo importante para o bom relacionamento, para uma aula harmônica. Do que esse autor está falando? Ele está falando da didática da matemática, do contrato didático, da construção do conhecimento ou do planejamento? O que você acha? Eu acho que, bom, me parece que ele está falando do combinado, né? Isso. Né? E que eu me lembre, né? Que tem um autor que fala isso, eu não me lembro qual. E que esse combinado, o que mais se parece com as alternativas seria o contrato didático. Exatamente. Eu fiz de propósito, eu nem coloquei o nome do autor, porque o enunciado da prova já vai estar os nomes dos autores, mas sim o contexto. Então, o contexto aqui está falando de um combinado entre professor e aluno, é um combinado para que as aulas fiquem harmônicas, né? E daí, quem quebra a regra vai ser cobrado daquela regra que quebrou, porque foram eles mesmos que montaram esse combinado, né? É realmente a letra B. O autor fala do contrato didático. Ele fala que todo professor de matemática deveria fazer um contrato com o seu aluno. Vamos colocar as regras aqui, ó. Durante as aulas de matemática não vai poder fazer isso, aquilo. Né? Quem quebra as regras, aí os próprios alunos vão falar, ó, fulano quebrou as regras. Mas foram eles que colocaram as regras, eles mesmos. Então, eles mesmos estão descumprindo o combinado, tá? É o contrato didático, tá? Para melhorar as aulas de matemática com seus alunos, o autor fala, faça um contrato didático. Você acabou de conhecê-los, ó, vai funcionar assim as aulas. Vamos fazer um acordo que é chamado de contrato didático, tá certinho? É a letra B. Vamos lá. Tá vendo? É pelo contexto, já vai matando, pelo próprio contexto. Vamos lá. Questão 3. Nossa, grande, hein? Gilberto Garbi, no livro CQD, Explicações e Demonstrações sobre Conceitos, Teoremas e Fórmulas Essenciais da Geometria, aborda sobre as definições e teoremas. Aí ele fala assim: conceitos básicos, conceitos fundamentais, como pontos, retas, planos, ângulos, triângulos, quadriláteros, circunferências, entre outros. Teoremas importantes, o teorema de Pitágoras, o de Tales, o de Euclides, também entre outros. Demonstração dos teoremas, ensinar os alunos de forma clara e objetiva, de modo que possa compreender o raciocínio de cada teorema. Exercícios e exemplos. Diversos exercícios e exemplos são importantes, pois auxiliam na fixação dos conteúdos. O assunto acima refere-se a. Tudo isso do Garbi se refere a quê? Ele está falando, letra A, de uma geometria plana espacial, de uma geometria global e analítica, C, de uma geometria sintética e analítica, ou D, de uma geometria simples e composta. O que você acha? Olha, eu colocaria no que a gente está mais comum de ouvir, né? Que é a geometria plana. Isso. E geometria espacial. Exatamente isso, essa é a resposta.
tá? Às vezes, a VUNESP vai colocar palavras para misturar a cabeça. Daí o pessoal fala assim, mas isso daí eu tô acostumado, é o que você acabou de falar. Eu tô acostumado com o quê? Com a geometria plana espacial. Então, assim, não é diferente do pensamento dos autores. Não pode ser diferente, porque é o que o professor de matemática trabalha, tá? Então, é dar uma ênfase nas salas de aula para o que já existe, que é a geometria plana e espacial, tá bom? Eu tenho a impressão que esse tipo de pergunta eles colocaram mais para ver se o professor está antenado, tem pelo menos um conhecimento dos autores, né? Isso, é. Porque se o cara não leu, né? Se o candidato não leu o livro, vai achar que o autor está querendo inventar alguma moda Isso. Ah, o diferente. autor está inventando alguma moda? Não. O autor está falando a sua área, o que você vai trabalhar na sua área, mas ele dá uma ênfase maior. Olha, trabalhe de forma dinâmica, é a mesma coisa, mas trabalhe de forma com que você desperte o interesse dos alunos, faça-os pensar, não dê nada pronto para eles, coloque situações, problemas, coloque em atividades desafiadoras. Não é o conteúdo, e sim a forma como trabalhar esse conteúdo. Então você vai trabalhar a mesma coisa, geometria plana e espacial, só que de uma forma mais dinâmica com os alunos. É simplesmente isso, tá? É simplesmente isso. É exatamente o que você falou, a proposta é essa. A VUNESP justamente é essa a proposta. Só um minutinho. Vamos lá, 4. Então é a A mesmo, tá certo. 4. Segundo Maria Alice Gravina, o tripé para a formação de professores encontra-se. Então, ela fala a importância de trabalhar esse tripé, né? Não tem uma coisa só. Hoje nós temos que juntá-las, porque a gente não trabalha uma coisa só. A gente tem que unir. Então, ela fala de um tripé. Que tripé seria esse? A. Didática, registro e tecnologias. B. Matemática, mídias digitais e didática. C. Matemática, planejamento e informação. D. Registro, avaliação e acompanhamento. Tem Eu uma lembro, palavra que mata a charada também. Oi? eu lembro dessa. Ah, mais alguém entrou aí de A matemática? Magna, né? Ah, que bom. Eu lembro dessa autora das aulas dos autores, Dos né? autores, exato. né? E quando falou, e aí eu comecei a dar uma olhada lá, eu já saquei, mas eu vou deixar para a Magna responder. Olha que homem gentil, olha. Eu já respondi, é a B. É a B de bola? É isso mesmo, Maurício? Então, essa dá para ficar em dúvida entre a e a B, Porque né? as duas têm tecnologia, por isso? Ou didática? Não, por conta mesmo dessa parte de tecnologia, Sim, né? sim, né? sim. Eu lembro que ela falou que tinha três coisas mesmo, Certo. né? Vamos lá. Eu vou ensinar você. Peraí. C e D tá descartado. Então vocês ficariam entre A e B, ok? Realmente a Gravina ela foca na questão de tecnologias, mas ela usa o termo mídias sociais, tá? Uma das coisas. Didática teria nos dois, porque ela fala da importância de você ter a arte de ensinar matemática. A didática é a arte de ensinar. Ensinar o quê? Ensinar matemática. Então, ela fala que está envolvido didática, porque a didática tem que estar no seu profissional, né? Você, professor, tem que ter didática para dar aula. Não é porque você tem o papel, né, de informação que você sabe trabalhar matemática. E é uma matéria que muita gente já tem dificuldade, né? Ela fala, deixa bem claro isso. Porém, tem uma forma dos alunos gostarem de estudar matemática da forma correta, sendo as aulas dinâmicas, você colocando recursos tecnológicos na aula, enfim, tá? Tem vários softwares
de matemática, enfim. Aí ela fala que matemática está atrelado às tecnologias ou mídias digitais, que está atrelado à didática. Se no caso de dúvidas entre A e B, né? Porque nas duas tem a palavra didática e nas duas tem, de certa forma, tecnologia e mídias digitais, que dá no mesmo, tá? Só que registro não entra no tripé da autora. O tripé da autora é matemática, didática e mídias digitais, tá? A palavra tecnologia tá certo, né? Significa praticamente o mesmo conceito, mas as palavras usadas pela autora é mídias digitais, tá? Ela usa mídias digitais. Ela fala que hoje, para ensinar matemática, as três coisas precisam caminhar juntas: a matemática, as mídias digitais e a própria didática, tá? Então, conteúdos de matemática, a arte de ensinar matemática envolvendo mídias digitais. Esse é o pensamento da Gravina, ok? É a letra B de bola. B de bola, ok? Vamos lá. Questão 5. Nilson José Machado faz uma análise entre a matemática e a língua materna, que existe uma relação de impregnação mútua. Ao considerarem-se estes dois temas enquanto componentes curriculares, tal funções que desempenham uma complementariedade nas notas que perseguem, ou seja, uma complementa a outra. Uma imbricação nas questões básicas relativas ao ensino de ambas. A língua materna que está se referindo no texto, que língua materna é essa? A, matemática. B, língua inglesa. C, língua portuguesa. D, todas as disciplinas da base comum. O que vocês acham? Que lá no texto está falando matemática com uma língua materna. Professor, eu achei que essa questão estaria errada, porque realmente ela fala matemática e língua portuguesa. Aí aqui é para clicar só, tudo bem, né? Matemática não é uma língua, mas só na língua portuguesa? Sim. Eu achei que ficou meio assim, em a dúvida. Língua materna, a pergunta é, qual é a nossa língua materna? Nossa língua materna é língua portuguesa, não é a matemática. Deu para entender? A nossa língua materna é a língua portuguesa, não tem outra. Não tem outra língua materna. Lá tá falando trabalhar. Olha lá o texto. Ó. Uma análise entre a matemática e a língua materna. A nossa língua materna não existe outra a não ser a língua portuguesa. Por exemplo, a nossa é língua portuguesa materna. Se fosse de um deficiente auditivo, seria a língua materna dele, seria Libras. Se fosse dos indígenas, a língua materna dele seria Tupi-Guarani. A nossa é a língua portuguesa, tá? Então, aqui o que o autor fala é que não podemos separar a matemática da nossa língua materna, que é o português, tá? Então, a pergunta aqui não é de todas. A pergunta aqui sempre vai vir na última linha. A língua materna que está se referindo lá ao texto. A língua materna é língua portuguesa. Não existe outra língua materna. A nossa é língua portuguesa, tá? Então, é nesse sentido. A alternativa correta é a letra C. Ok? Viu, Magda? Eu tinha marcado a C, mas eu fiquei meio assim, porque como eu li rapidamente, daí eu respondi todas antes de começar, né? Porque eu achei que ficou bem melhor eu responder antes. Entendi. Não, tá certo. Tá treinando de qualquer jeito. Tá ótimo. Perfeito. Vamos a 6, então. Mas deu para entender da língua materna? Sim, sim. Ok, então. Vamos para 6. George Polia, para resolver um problema, significa encontrar um caminho que ainda não é conhecido.
e que contorne um obstáculo para alcançar o objetivo traçado, por meios adequados. O método de polia, né, consiste em etapas, né? Ele fala de um método para trabalhar com situações problema. Então ele fala assim, não é simplesmente trabalhar situações problemas. Todos os professores de matemática falam, todos os autores que envolvem matemática falam que o ideal é trabalhar situações problemas e não simplesmente dar uma conta, arma, efetue e só isso, não. Mas situações problemas faz com que o aluno tenha uma aprendizagem significativa e ele vai pensar, ele vai levantar hipóteses e você não vai dar a resposta pronta para ele, né? Mas o autor fala que para fazer corretamente uma solução problema, uma resolução problema, segue alguns passos, algumas etapas. E daí nós vamos ver se está dentro essas etapas do que o autor pensa, né? Vamos lá. Vou ler todas primeiro. 1, compreensão do problema. Então, a professora entregou um problema, eu tenho que compreender aquele problema. 2, construção de uma estratégia de resolução desse problema. 3, a execução na prática dessa estratégia. E 4, a revisão dessa solução. Antes de falar, tá pronto, eu reviso. Então, vocês acham, ou que todas ou que algumas, compreensão, a construção da estratégia, a execução dessa estratégia e a resolução, a revisão da solução, ou seja, do resultado. Vocês ficariam com todos ou com alguns? Quais? Professora, aí, assim, dá licença, né? Boa noite. Aí tá faltando, porque às 4 tá certa. E aí não Exatamente, tem. eu ia falar justamente isso. Porque tá faltando isso. Na digitação aí, tá faltando, seria, na verdade, a letra B a certa, mas só que tá faltando, acrescentem aí, por favor, na de vocês. Tá faltando a 4 na letra B, tá? Todas estão corretas. Muito bem, Magda. Observou. Antes de eu falar, você já matou a charada. Agora, vamos lá. É que nem eu falei, eu respondi tudo antes. Ah, ótimo. Se fosse o concurso, por exemplo, aí eu... Gente, deixa eu ver se tá gravando certinho aqui, porque quem for assistir depois... Tá. Ó, gente, quem for assistir esse vídeo depois... Só tem 2 alunos da matemática no ao vivo aqui, hein? O Maurício e a Magda. Então, quem for assistir essa gravação depois, por gentileza, na letra B, tem que acrescentar o 4, porque a letra B é a correta e todas estão corretas, tá bom? Fica gravado aqui, ok? Eu ia falar uma outra situação, acabei esquecendo da Magna. Acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas, enfim. A letra... Oi? No concurso, se tivesse assim, por acaso... Sim. Era isso, Maurício. A alternativa lá 4. Aí seria eu colocaria recurso. A B do mesmo jeito, né? Não, mas daí, é que eu tô arrumando aqui, mas no dia da prova, essa alternativa, essa questão 6, seria anulada. Uhum. Ela seria anulada, porque não poderia estar assim. É recurso. Ela seria anulada, seria dado um ponto para todo mundo. Tá? Porque apesar da C tá faltando a 1, eu, na minha concepção, né? Eu acho que pelo menos estaria seguindo a ordem, né? O aluno ia compreender o problema, porque se ele não compreendesse, ele não conseguisse construir uma estratégia. Certo. Aí ele ia construir a estratégia e depois ele ia para a execução. O que muita gente não faz é essa revisão de solução. A revisão, muita gente não faz. Né? Mas no pensamento do autor é obrigado a fazer essa revisão. Mas assim, quem não estudou o autor, por exemplo, iria ficar só até a terceira. Aí ia colocar que a B é correta, só, né? Mas aí houve um erro e com certeza iria para recurso. Isso, para recurso. Com certeza iria para recurso. A VUNESP teria que dar um ponto para todo mundo e anular essa questão, tá?
essa questão eu não tive tanta dificuldade, porque o ano passado eu trabalhei num itinerário que era a resolução de problema. Então, eu acredito que eles devem ter puxado desse autor mesmo para fazer esse itinerário. Aliás, muitos autores, não é só ele, não. A maioria dos autores que focam em resolução de problemas tem a mesma linha de pensamento. Todos os autores do concurso de vocês, por exemplo, a linha de pensamento, quando se fala de resolução de problemas, a palavra-chave é resolver problemas. Por quê? Através dos problemas, os alunos refletem, eles pensam, eles pesquisam, eles levantam hipóteses, eles constroem o próprio conhecimento. Você não dá a resposta pronta para o aluno, né? Deixa ele quebrar a cabeça lá. É essa dinâmica que o concurso quer dos professores de matemática, assim como todas as outras áreas. É deixar o aluno construir o próprio conhecimento, né? E uma das formas que para ter essa aprendizagem significativa é justamente resolver problemas e não simplesmente dar 50 conta, arma e fetui para eles poderem resolver e só passar resultado. Não. É mais fácil dar 5 problemas com objetivo, bem elaborados, né? Que você veja o processo e não só o resultado, tá? Então, todos vão ter essa linha de pensamento em trabalhar com resoluções problemas, né? Situações problemas, ok? Vamos lá. 7. Rodney Carlos. Rodney Carlos não. Carlos Rodney Bassanese. É para completar a lacuna. Tal. Permite abordar. Olha lá, outro autor e fala de resolução de problema de novo. Tá vendo? Permite abordar e resolver problemas de diferentes natureza em diferentes áreas, com a utilização de números, gráficos, tabelas, equações. Nos últimos tempos, diversos pesquisadores têm buscado caminhos para a renovação pedagógica, ao criar ambientes de ensino-aprendizagem favoráveis à capacitação de pessoas com perfil adequado aos novos tempos. A estratégia que o autor está se refere é a... Então, assim, no livro desse autor, no pensamento desse autor, ele fala de um tipo de modelagem que nós podemos seguir para ensinar atividades de matemática, problemas de matemática. Então, ele deu esse nome para a pesquisa que ele fez, tá? Essa estratégia ficou conhecida através desse autor, como que ela é chamada? A. Modelagem espacial. B. Modelagem matemática. C. Modelagem geométrica. Ou D. Modelagem numérica. O que vocês acham? Letra B de bola, tá certo, é a modelagem matemática. Já fala da matemática, né? Ele só colocou a palavra modelagem, ou seja, são modelos, sugestões de modelos que ele também faz, né? De atividades. Não necessariamente você precisa seguir todas, mas assim, a modelagem matemática toda é voltada com situações problemas. Então, vamos supor, situação, problema que envolve números, situação, problema que envolve gráficos, situação, problema que envolve tabelas e assim por diante, tá? É chamado de modelos, mas ele dá um nome, né? Modelagem matemática. Letra B de bola é a correta. Espera um pouquinho. Espera aí. Vamos lá. 8. Outro autor. Augusto César de Oliveira Morgado, João Bosco Pitombeira, Paulo Carvalho, Pedro Fernandes, ou seja, são vários autores que escrevem o livro que fala sobre análise combinatória e probabilidade. Então, no livro, no pensamento desses autores, eles resumem e falam o que é no geral, tá? O que vem a ser
uma análise combinatória, que precisa ser trabalhado com os alunos, assim como o conceito de probabilidade, que também precisa ser trabalhado com os alunos. É para ser trabalhado os dois, mas os conceitos são diferentes, mas é para ser trabalhado as duas coisas, tá bom? Então vamos lá, ver se o conceito que foi colocado bate com realmente, né? Vamos lá. A análise combinatória apresenta métodos que nos permitem contar de forma indireta o número de agrupamentos que podemos fazer com os elementos de um ou mais conjuntos. E 2, a probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. A essas chances são atribuídos os números reais do intervalo entre 0 e 1. Tá resumido, tá? Vocês acham que esses conceitos estão corretos? Só o primeiro, só o segundo, os dois? O que vocês acham? Eu acho que há os dois a ser. E o Maurício? Olha, eu tenho pelo que eu lembro, né, das aulas, eu lembro muito que ele estava falando de probabilidade, né? Então, a 2 eu tenho certeza que está certa. Agora, 1 já não sei se ele fala disso. Tá. Não lembro se ele fala disso. Tá. Então, Ele fala dos dois. No mesmo livro, ele fala e explica esses dois aí. Análise combinatória e probabilidade. Os dois estão corretos. A alternativa correta aí é a letra C. 1 e 2. Ele fala dos dois, tá? Ok? Então tá correto sim, os dois. Vamos lá. 9. Em relação às habilidades de matemática no 6º ano do ensino fundamental, no que se refere isso que eu ia explicar para vocês, ó, vamos lá. Eu fiz propositalmente porque muita gente, não estou falando vocês, mas muita gente não abre o manual do currículo. Apesar de ser muita coisa, deve focar na parte da matemática no que precisa, né? A partir do Fundamental 2 e médio, enfim. Aqui, essa questão 9 é assim. Lá na tabela do currículo do Estado de São Paulo, na área da matemática, de um lado da tabela são os conteúdos a serem trabalhados. Do outro lado da tabela são as habilidades que serão conquistadas trabalhando com aqueles conteúdos, ok? Nesse caso aqui, não foi colocado conteúdo, foi colocado as habilidades. Aí eu vou falar as habilidades, vocês vão ver se essa habilidade se refere à matemática, tá? Ou se não tem nada a ver com matemática, né? Ou se não é para ser trabalhado. Aqui foi colocado o 6º ano do ensino fundamental. Aqui vocês podem ver no geral, mas se a VUNESP colocar uma série específica, um ano específico, aí precisa tomar muito cuidado, porque às vezes tem coisas que é de matemática, mas não é daquela série que eu vou ensinar. Deu para entender? Então precisa ficar esperto. Vamos supor, tem tudo a ver com matemática, mas será que eu vou ensinar aquilo no 6º ano, por exemplo? Então tem que ficar esperto com isso também, tá bom? Vamos lá, mas eu coloquei desculpa. Eu coloquei intencionalmente, né? De propósito para poder analisar mesmo, igual tá lá na tabela do currículo. Bom, vamos lá. Aí vocês vão me falar se tá dentro de matemática, tudo, ou alguns, ou nenhum. Vamos lá. Vou ler todos primeiro. 1. Compreender as principais características do sistema decimal, significado da base e do valor posicional. 2. Conhecer as características e propriedades dos números naturais, significado dos números primos, de múltiplos e de divisores. 3.
saber realizar operações com números naturais de modo significativo, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. 4. Compreender o significado das frações na representação de medidas não inteiras e da equivalência de frações. 5. Saber realizar as operações de adição e subtração de frações de modo significativo. E daí vem. Se tem um erro de digitação aí de novo, hein, gente? Oh, meu Deus. Outro erro de digitação, ó. Mas eu, assim, eu coloquei assim. Essa A é 1 e 2, tá? Foi erro de digitação. É 1 e 2 aí que é para aparecer. Tá? Gente, quem tá assistindo essa gravação, acho que eu tava dormindo na hora de digitar. Tá cansada, dormindo. Então, nessa letra A, gente, daria recurso também. Aqui não vai dar porque eu sei que foi erro de digitação mesmo, tá bom? Se fosse VUNESP, seria cancelada, anulada essa questão. Mas na letra A, acrescentem aí que tem que estar digitado 1 e 2, tá bom? Números romanos aí. Vamos lá. O que vocês acham, então? A Magna e o Maurício aí. O que vocês acham dessas habilidades aí, se entram ou não na matemática? Eu acho que é assim. C. Todas. Todas entram. Exatamente, todas entram. Aí, só um detalhe. Todas entram, isso é fato, né? Agora, se por acaso a VUNESP colocar séries específicas, aí nós temos que analisar. Por exemplo, aqui tá que é para o 6º ano, tá? Todas essas realmente são da matemática e entram no 6º ano. Trabalhar números entra no 6º ano. Mas vamos supor que eles pedissem uma outra série. Aí a gente tem que prestar mais atenção assim. Será que tudo entra naquela série para ser trabalhado naquela série? Por isso que eu falo a importância de ler a tabela que está no currículo, tá? Tudo entra na matemática, mas aí tem que focar. Por exemplo, se ali, por exemplo, tivesse 9º ano, será que tudo que está aqui também é trabalhado no 9º ano? Deu para entender? Só fiquem atentos se não tiver nenhuma pegadinha no dia, tá bom? Vamos lá. Questão 10. Ó. Tratando-se da matemática no 7º ano do ensino fundamental, os conteúdos elencados sobre geometria, ângulos, polígonos, circunferência, simetrias, construções geométricas, poliedros. Vejam, aqui já está falando dos conteúdos, né? Conteúdos a serem trabalhados. Esses conteúdos, aqui é conteúdo. Aqui são as habilidades a serem atingidas trabalhando com esses conteúdos, tá? Então, lá na tabela do currículo de vocês, na parte direita vem os conteúdos, que é o que está aqui. E na parte esquerda vem em seguida as habilidades. Nós precisamos ver se essas habilidades batem com os conteúdos a serem trabalhados, tá? Vamos ver. Habilidades que eles querem que alcance com os alunos aí. Compreender a ideia de medida de um ângulo em grau, sabendo operar com medidas de ângulos e usar instrumentos geométricos para construir e medir ângulos. 2. Então, tá falando de ângulo lá também, né? No conteúdo. 2. Compreender e identificar simetria axial e de rotação nas figuras geométricas e nos objetos do dia a dia. 3. Saber calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo e se estender tal cálculo para polígonos de N lados. 4. Saber aplicar os conhecimentos sobre a soma das medidas dos ângulos de um triângulo e de um polígono em situações práticas. 5. Saber identificar
elementos de poliedros e classificar os poliedros segundo diversos pontos de vista. E 6, saber planificar e representar em vistas figuras espaciais. Vejam, todas essas habilidades têm que entrar aqui. Então, foi falado aqui no conteúdo de geometria, ângulos, polígonos, circunferências, simetrias, construções geométricas, poliedros, ou seja, tudo isso encaixa nessas habilidades? O que vocês acham aí? Sim, eu coloquei a questão C. C, todos eles encaixam nessas, todos. Essas questões, eu fiz questão de deixar porque todos iriam encaixar, que é uma forma de quem não leu o currículo, não sabe nada do que fala, como que é esse currículo, ele é aplicado assim. Todas as séries do currículo tem lá primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, para cada um. Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, depois ensino médio, primeiro, segundo, terceiro do ensino médio. E daí todos eles vêm do primeiro ao quarto bimestre e vem lá, de um lado, os conteúdos a serem trabalhados, em seguida, do outro lado, vem as habilidades a serem conquistadas com estes conteúdos aí, tá? Todos eles têm. É bom dar uma lidinha nessa tabela? Eu acho que é bom sim, né? Embora a gente tenha estudado tudo, mas assim, sempre pode cair uma coisinha do fundo do baú, né? Que passou despercebido. Eu nós achamos que isso daí nem iria passar pela cabeça deles, mas a VUNESP é uma caixinha de surpresa, né? É uma caixinha... só tem essas, né? É uma caixinha de surpresa aí, ok? Então, assim, gente, nós ainda vamos continuar aí. Amanhã tem as outras turmas. Nós vamos ainda falar sobre... Vai dar um retorno da redação. Vocês que são de matemática, eu sei que muitos... não gostam muito da redação, né? Professores de matemática não são chegados em redação, tá? Mas para o concurso público não tem jeito, vai ter que treinar uma redação e a redação está lá, é sobre currículo, né? Assim, é um tema, não é que fale sobre currículo, mas é um tema dentro do currículo. Então, no caso de vocês, pode ser sobre o currículo de uma forma geral, mas normalmente na segunda questão da redação, que são duas, é algo relacionado a essa parte específica aí que eu tô falando para vocês. Uma habilidade na área da matemática, um conteúdo, ou um próprio autor que fala da matemática. Então, fiquem atentos aí. E se não mandou, pode ficar tranquilo, dá tempo de mandar a redação, pode mandar para lá. Até sexta eles vão estar corrigindo todas, vão estar dando devolutiva de todas. No sábado tem plantão de dúvidas, né? Vocês podem participar e descansar um pouquinho também no sábado para estar com a corda toda no domingo, tá bom? Deixa eu parar aqui um pouquinho a gravação, já falo com vocês.